Bom, galerinha, depois desse desafio do que é, agora a gente vai ficar com a aulinha de ciência e hoje nós vamos falar sobre o som. O som e as suas características, entendeu? Então, meu nome vocês já sabem, tá aqui, ó, Maria da Cruz Gomes, tá o nome da disciplina, ciência, terceiro ano, manhã, unidade escolar Gabriel Ferreira. Não esqueça dessas informações que é muito importante para vocês, certo? E o que é o som? O som é o resultado da vibração acústica capaz de produzir sensações auditivas. Então, como é que a gente fala o som? Como é o som? O som tem cor? A gente consegue ver o som? Não, a gente consegue sentir o som. Então, como é que a gente percebe esse som? Então, os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. Então, a gente pode fazer o som, ele pode ser em diferentes materiais. Pode ser você bater numa lata, pegar o seu lápis e bater na mesa. Você quer produzir no som. Você pode bater palma, que também está produzindo som. Quando vocês eram crianças, eu digo assim, de 3, 5 anos, com certeza vocês fizeram isso. Pegaram alguma vasilha de plástico, uma bacia, e pegaram uma colher e bateram e assim fizeram o som. Então, quando vocês terminaram de almoçar ou de lanchar, de fazer alguma refeição, ficaram batendo no prato, fazendo aquele barulho. Então, o som, a gente pode fazer ele em diferentes materiais, certo? Mas eu quero aqui dar um recadinho especial para vocês, porque assim, som é diferente de ruído. E às vezes o som que você produz na hora de uma brincadeira, naquela euforia, o som, a altura da voz de vocês, pode ser confundido como zoada. Então, assim, ruído e zoada é um som indesejável que perturba a segurança e o bem-estar e a saúde da pessoa. Então, por exemplo, não sei se vocês já vivenciaram uma situação. Quem está construindo casa geralmente tem uma zoada da batedeira, por exemplo. Na hora que vocês estão fazendo bolo, aquele som da batedeira, ele é bem incômodo para quem está ouvindo. É o ronco de um barulho de um carro na hora que a pessoa está acelerando. Aqueles ruídos também é muito incômodo. A buzina também é um som que incomoda. Então, tem vários tipos de sons que incomodam. Mas, em contrapartida, tem vários tipos de sons que acalma. Tem crianças ao recém-nascido que, quando a mãe coloca ou o pai coloca uma música para acalantar, a criança se acalma. Então, tem criança desde pequenininha que já gosta de ouvir sons, melodias. E assim, eu queria que vocês aí agora pegassem qualquer material e produzissem um tipo de som e me dissesse lá gravasse um áudio fazendo isso, essa experiência, e me mandasse aqui rapidinho no grupo. Então, vocês podem pegar um prato, bater no prato, vocês podem pegar uma bacia, bater na bacia, ou até mesmo bater palma. Então, tem vários tipos de bater palma que produz som. Então, vocês podem, meninos, também assoviar. Então, assim, tem várias maneiras de vocês demonstrar esse tipo de som. Porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais características do som. E essas principais características, elas são 3: altura, intensidade e timbre. O que é a altura? A altura do som diz respeito à sua frequência. Tipo, exemplo, os sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, também chamados de sons agudos.
Os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixa frequência, tratando-se, portanto, de sons graves. Então, a altura do som, isso vai determinar de quem está ouvindo. Então, o mais recomendado é que se escute som em som baixo, para não incomodar o vizinho, não incomodar você e não lhe ocasionar um distúrbio de audição. E aí, aqui é a segunda característica do som, intensidade. O que é intensidade? A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Então, essa intensidade, ela está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior a sua amplitude, maior será a sua intensidade. E aqui eu cito um exemplo, por exemplo, aqueles carros de som que tem aquele paredão. Então, mesmo ele estando distante a 100, 200 metros, você consegue ouvir som. Então, assim, é uma grande intensidade. Aqueles carros de sons transmite. E assim, o timbre, o que é o timbre? O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza do som forte. Então, ao ouvirmos dois sons na mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, então podemos facilmente identificá-los. Então, o timbre é o modo de vibração da onda sonora e cada fonte sonora possui seu timbre característico. Então, assim, esse conteúdo ele é muito vasto. Então, eu estou dando só um recadinho aqui, fazendo um resumozinho, porque esse mês de outubro a gente vai ficar com os sons e sua característica. Então, na próxima aula a gente vai fazer com que vocês identifiquem os sons, altura, intensidade ou timbre. Então, eu acredito que vocês fizeram, né, a atividade que eu passei no slide anterior, pedindo para vocês pegar algum material na casa de vocês, ou um livro, bater e ver como é que fica. E aí vocês vão me falar a experiência, tá certo? E agora é outro momento para vocês envolver vocês, se levantarem da cadeira e se agitarem. Então, assim, eu quero saber se você já passou por uma situação dessas. Cauê é um menino muito ativo. Ele adora brincar. Certo dia, ele estava brincando em seu quarto com a porta fechada e sua mãe o chamou da cozinha. Menino, menino, vai tomar banho. Algum tempo depois, a mãe de Cauê foi até o quarto, muito brava, porque ele não havia obedecido. Cauê se explicou. Mãe, não ouvi a senhora me chamando. Então, você já passou por uma situação parecida com essa? Comente com a turma a situação que você vivenciou. É assim, quando a porta está fechada, e aqui é um exemplo de uma atividade da altura do som. Dependendo da altura que a mãe do Cauê chamou ele, não deu para ele ouvir. Primeiro porque estava com a porta fechada e a porta impediu que a onda sonora passasse. Então ele não escutou. Uma das possibilidades dele não ter ouvido também é ela ter chamado numa altura baixa, um som baixo que ela produziu. Então não tinha como ele ouvir. Então, mesmo que às vezes a pessoa está perto da gente e ela falou tão baixo, mas tão baixo que a gente não consegue ouvir. Então, esse era o recadinho que eu tinha para vocês. E aqui é uma atividade de casa. E aí, o que vocês vão fazer? É fazer um desafio. Eu coloquei aqui algum material de reciclável. E aí, vocês vão produzir um tipo desses instrumentos que produz sons, tá certo? E aí eu vou colocar mais informação lá no grupo, tá certo? Porque essa videoaulazinha aqui que eu preparei para vocês é só um recadinho para nós podermos começar a nossa aula e dar continuidade às nossas atividades. Então, aqui eu quero deixar uma